O crepúsculo caía como um véu sobre a terra quando a família Grayson chegou à mansão, um casarão de pedra erguido em silêncio nos confins de uma vila que o tempo parecia ter esquecido. As torres tortuosas da construção erguiam-se contra o céu cinzento, cobertas de musgo e líquen que pareciam rastejar pelas paredes como dedos de uma entidade viva e antiga. Arthur Grayson, um homem de semblante abatido e olhos fundos, guiava o carro pela estrada de cascalho que serpenteava entre colinas escuras, suas mãos apertando o volante com uma determinação que escondia o tremor sutil de suas dúvidas. Ao seu lado, Elisa, a filha adolescente de cabelos desgrenhados e olhar inquieto, mantinha-se calada, enquanto Samuel, o pequeno de 7 anos, estava encolhido no banco traseiro, os dedos agarrando um caderno de desenho como se fosse uma tábua de salvação. A morte de Margarete, a matriarca, pairava sobre eles como uma sombra que nenhum deles ousava nomear. Fora um evento súbito, um colapso inexplicável em pleno jantar semanas antes, os talheres caindo de suas mãos trêmulas, o rosto contorcido em algo que não era dor, mas também não era paz. Os médicos, com suas vozes hesitantes e papéis cheios de termos vagos, não souberam explicar. Um ataque, talvez, ou um veneno que ninguém detectou. Arthur insistia que a mudança para a mansão era um recomeço, uma fuga da casa onde o eco daquele último suspiro ainda parecia ressoar. Mas quando o carro parou diante do portão enferrujado, o ar parecia carregado de algo mais do que apenas umidade, era espesso, quase tangível, como se a própria estrutura respirasse e os observasse com olhos que não podiam ser vistos. A mansão não era acolhedora. Suas janelas altas e estreitas pareciam buracos negros no rosto de pedra, e o vento que soprava pelas colinas trazia um lamento baixo que se misturava ao render das árvores retorcidas ao redor. Elisa desceu do carro, os braços cruzados contra o peito, sentindo um frio que não vinha apenas da brisa. "É feio aqui", murmurou ela, mas Arthur não respondeu, ocupado em tirar as malas do porta-malas com movimentos mecânicos, como se pudesse ignorar o peso que sentia nos ombros. Samuel, por sua vez, não disse nada. Desde o funeral, ele falava pouco, os olhos grandes e claros fixos em coisas que ninguém mais parecia notar. Ele segurava o caderno contra o peito, e quando Arthur o chamou para entrar, seus passos foram lentos, hesitantes, como se algo o puxasse para trás. O interior da mansão era um labirinto de corredores sombrios e quartos que cheiravam a mofo e madeira apodrecida. O papel de parede, outrora elegante, descascava em tiras amareladas, revelando manchas escuras que pareciam se mover quando a luz oscilava. Arthur acendeu as luzes, mas as lâmpadas antigas emitiam um brilho fraco e amarelado, lançando sombras que dançavam nas esquinas como espectros tímidos. Ele tentou animar os filhos, falando sobre como a casa tinha história, como seria boa para eles depois de tanta tristeza. Mas sua voz soava oca, e Elisa apenas revirou os olhos, subindo as escadas rangentes para encontrar um quarto onde pudesse se esconder do silêncio opressivo. Samuel, no entanto, ficou na sala principal, sentado no chão empoeirado com seu caderno aberto. Ele pegou um lápis e começou a desenhar, os traços rápidos e desajeitados de uma criança, mas havia algo errado neles, silhuetas tortuosas, figuras escuras com membros longos demais, olhos que pareciam buracos perfurados no papel. Arthur observou por um momento, franzindo a testa. "O que é isso, Sam?" perguntou, tentando manter o tom leve. O menino ergueu o olhar, e por um instante, seus olhos pareceram mais velhos do que deveriam ser. "Elas me veem de volta", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Arthur riu, um som forçado que morreu rápido no ar pesado, e disse que era só imaginação, que ele precisava descansar. A noite caiu como uma cortina, e a mansão pareceu se fechar sobre eles. Elisa, deitada em sua cama com um colchão que cheirava a umidade, ouviu algo, um murmúrio baixo, como vozes abafadas vindo das paredes. Ela se sentou, o coração acelerando, e pressionou o ouvido contra a madeira fria. O som era indistinto, um zumbido que subia e descia, mas carregava um tom que a fez arrepiar-se. Ela desceu as escadas, os degraus gemendo sob seus pés, e encontrou Arthur na cozinha, aquecendo água para chá com mãos que tremiam ligeiramente. "Você ouviu alguma coisa?" perguntou ela, hesitante. Ele balançou a cabeça,
os olhos fixos na chama do fogão. É uma casa velha, Elisa. Só o vento. Mas o vento não explicava o que ela sentia, a sensação de que algo a observava das sombras além da luz. Samuel não dormiu. Ele ficou acordado, sentado no chão do quarto que Arthur havia escolhido para ele, desenhando sob a luz fraca de uma lamparina que tremulava como se estivesse com medo. Os desenhos se acumulavam ao seu redor, figuras escuras, algumas com rostos borrados, outras com mãos que pareciam alcançar para fora do papel. Elisa passou pelo quarto dele a caminho do banheiro e parou, olhando pela fresta da porta. Vai dormir, Sam, disse ela, tentando soar firme, mas o menino não respondeu, os olhos fixos no caderno. Foi então que aconteceu. Um dos desenhos, uma folha solta ao lado dele, escorregou para o chão, como se empurrada por um sopro que não existia. Elisa piscou, o coração na garganta, e viu as linhas do desenho se mexerem, os traços negros ondulando sob a luz como se ganhassem vida. Ela correu para chamar Arthur, mas quando ele chegou, o desenho estava imóvel, apenas uma confusão de rabiscos infantis no papel. Samuel olhou para eles, os olhos grandes e calmos, e disse, ela não gosta que vocês me mandem parar. Arthur franziu a testa, o cansaço tornando suas feições mais duras. Quem, Sam? Perguntou, mas o menino apenas voltou ao seu desenho, como se a pergunta não merecesse resposta. Elisa ficou ali, tremendo, enquanto o murmúrio nas paredes parecia crescer, um som que não era vento, nem vozes, mas algo entre os dois, algo que a casa guardava, algo que não tinha ido embora com Margaret. Os dias na mansão Grayson arrastavam-se como sombras que se estendem ao crepúsculo, cada hora marcada por um silêncio que não era paz, mas a espera de algo indizível. A casa, com suas paredes de pedra fria e corredores que pareciam curvar-se em ângulos impossíveis, tornava-se mais viva à medida que a família se encolhia sob seu teto. Arthur, o viúvo de olhos fundos e mãos inquietas, tentava manter uma fachada de normalidade, ocupando-se com tarefas triviais, consertar uma torneira que pingava, varrer o pó que parecia se acumular em instantes, mas seus movimentos eram rígidos, como os de um homem que sabe estar sendo observado. Elisa, com sua inquietação adolescente, passava os dias explorando os quartos empoeirados, mas evitava os cantos mais escuros, onde o ar parecia pulsar com uma presença que ela não podia nomear. E Samuel, o pequeno Samuel, mudava de um modo que nenhum deles podia ignorar. Desde a chegada, o menino de 7 anos havia se tornado uma figura estranha, um eco de si mesmo. Ele passava horas sentado no chão da sala principal, os olhos grandes e claros fixos em pontos que ninguém mais via, como se contemplasse algo além das paredes ou do próprio mundo. Seu caderno, antes cheio de rabiscos infantis, agora carregava traços mais firmes, mais deliberados, figuras escuras que se contorciam em formas impossíveis, e símbolos que pareciam escorregar da página quando se olhava por muito tempo. Mas o que mais perturbava era sua voz. Às vezes, ele falava sozinho, as palavras saindo graves e entrecortadas, como se recitasse fragmentos de um idioma antigo que não pertencia a uma criança ou a qualquer ser humano. Eles estão esperando, disse-lhe uma vez, enquanto Arthur passava com uma xícara de chá que esfriou intocada em suas mãos. O pai parou, o líquido tremendo na porcelana, mas não perguntou quem eram eles. Ele não queria saber. Elisa foi a primeira a perceber o padrão nos desenhos. Ela os encontrava espalhados pela casa, debaixo de cadeiras, colados às janelas embaçadas, até mesmo dentro de um armário que ela jurava não ter aberto. As figuras escuras estavam lá, sempre, mas agora acompanhadas de símbolos que ela não reconhecia, linhas curvas que se cruzavam em ângulos agudos, círculos quebrados que pareciam pulsar com uma intenção oculta. E todos, sem exceção, apontavam para o mesmo lugar, a porta do porão. Era uma porta simples, de madeira escura e rachada, trancada com um cadeado enferrujado que ninguém tocava. Arthur nunca falava dela, desviava o olhar quando Elisa perguntava, e uma vez, quando ela insistiu, ele respondeu com um tom cortante que ela nunca tinha ouvido antes, não é para você mexer aí. Mas os desenhos de Samuel eram um mapa, uma convocação, e Elisa sentia um frio que não explicava toda vez que passava por aquela porta. Uma noite, o silêncio da mansão foi quebrado por algo novo.
Elisa acordou de um sono leve, o coração disparado, com o som de passos descendo as escadas. Não eram os passos hesitantes de Arthur, nem o arrastar de pés de uma casa velha, eram firmes, deliberados, como se alguém soubesse exatamente para onde ia. Ela se levantou, o chão gelado sob os pés descalços, e correu para o corredor, o Hobbes voaçando atrás dela. A luz da lua entrava pelas janelas altas, lançando sombras que pareciam se mexer sozinhas, mas o som vinha de baixo, da escadaria que levava ao térreo. Ela desceu, os degraus rangendo em protesto, e parou ao ver a porta do porão entreaberta, o cadeado pendurado, mas intacto, como se nunca tivesse sido trancado. O coração dela trovejou no peito enquanto ela voltava ao quarto de Samuel, esperando encontrá-lo vazio. Mas lá estava ele, deitado na cama, os olhos abertos e fixos no teto, as mãos inertes ao lado do corpo. "Você desceu?" perguntou ela, a voz tremendo. Ele não respondeu, mas os olhos dele se moveram lentamente para ela, e por um instante, ela jurou que não eram os olhos de Samuel. No dia seguinte, Elisa confrontou Arthur. Ele estava na cozinha, os dedos manchados de tinta enquanto tentava consertar um relógio quebrado que ninguém lembrava de ter usado. "O que tem no porão?" perguntou ela, as palavras saindo mais duras do que pretendia. Arthur parou, o silêncio entre eles crescendo como uma coisa viva. "Nada que você precise saber", disse ele finalmente, mas sua voz era fraca, quebradiça. Ela pressionou, falando dos desenhos, dos passos, do jeito como Samuel estava mudando. Margaret tinha segredos, admitiu ele, os olhos fixos no relógio como se pudesse evitar o peso das palavras. "Coisas que ela guardava, coisas que eu nunca entendi. Mas está trancado agora, e é melhor assim." Ele se levantou, encerrando a conversa, mas Elisa viu o tremor em suas mãos, o medo que ele não conseguia esconder. O terror começou a se manifestar de formas que nenhum deles podia ignorar. Naquela tarde, uma cadeira na sala tombou sozinha, caindo com um estrondo que ecoou pela casa como um grito. Arthur correu para ver, mas não havia vento, nem movimento que explicasse. À noite, Elisa passou por um espelho no corredor e parou, o coração na garganta, o reflexo mostrava uma sombra atrás dela, uma forma vaga e disforme que não estava no corredor quando ela se virou. O murmúrio nas paredes, que antes era um sussurro, tornou-se um coro distorcido, quase inteligível, como vozes sobrepostas recitando algo que ela sentia, mas não podia compreender. Samuel, enquanto isso, ficava mais distante, seus desenhos agora cobrindo o chão do quarto, cada linha apontando para o porão como uma flecha envenenada. A casa parecia viva, e não de um modo que trazia conforto. O ar ficava mais denso a cada dia, carregado de um cheiro que lembrava a terra revirada e algo podre. Elisa tentou falar com Samuel, mas ele apenas sorriu, um sorriso que não era dele, largo demais, vazio demais. "Ela quer que a gente desça", disse ele, a voz grave ecoando como se viesse de um lugar profundo e escuro. Arthur ouviu, pálido, e pela primeira vez não tentou explicar. Ele apenas ficou lá, olhando para a porta do porão, como se soubesse que o cadeado não seguraria por muito mais tempo. A mansão Grayson havia se tornado um túmulo vivo, um lugar onde o ar pesava como se impregnado de segredos que rastejavam pelas frestas das pedras antigas. Arthur e Elisa, consumidos por um desespero que não ousavam nomear, tomaram a decisão que nenhum deles queria, chamar alguém de fora, alguém que pudesse enfrentar o que quer que estivesse se enraizando na casa. O médium chegou numa tarde cinzenta, quando o sol parecia sufocado por nuvens que se acumulavam como pensamentos sombrios. Victor Crane era seu nome, um homem de estatura encurvada, rosto sulcado por linhas que falavam de noites insones, e mãos trêmulas que seguravam uma maleta de couro desgastado. Seus olhos, porém, eram o que mais inquietava, cansados, sim, mas afiados, como se já tivessem visto o que os outros apenas temiam. Ele atravessou o portão enferrujado da mansão com passos hesitantes, e no instante em que pôs os pés no vestíbulo, parou, o ar escapando dele num suspiro rouco. "Há algo errado aqui", disse, a voz baixa, como se temesse ser ouvido por mais do que os Grayson. "Não é apenas um espírito. É algo impregnado de intenção,
algo que não descansa porque não pode. Arthur, pálido e de mãos cerradas, tentou explicar os desenhos de Samuel, os sons, os objetos que se moviam, mas as palavras saíam desconexas, fragmentos de um pesadelo que ele ainda tentava negar. Elisa, ao seu lado, apenas assentiu, os olhos fixos em Crane como se ele fosse a última corda antes do abismo. Samuel estava na sala quando Crane o viu pela primeira vez, sentado no chão empoeirado, cercado por seus desenhos que agora cobriam o espaço como um tapete profano. Os símbolos nas páginas pareciam pulsar sob a luz fraca, e as figuras escuras que ele traçava tinham ganhado detalhes, olhos que brilhavam em branco, bocas abertas em gritos silenciosos. O menino não ergueu o olhar, os dedos movendo o lápis com uma precisão que não pertencia a uma criança. Crane se aproximou, o chão rangendo sob suas botas, e perguntou: "Quem fala com você, Samuel?" O menino parou, o lápis suspenso no ar, e então sorriu, um sorriso que fez o médium recuar um passo, um sorriso que não era humano, mas uma máscara de algo mais antigo. A sessão foi preparada na sala de jantar, uma mesa longa e lascada cercada por cadeiras que pareciam observar em silêncio. Crane dispôs velas em um círculo, as chamas tremendo como se resistissem ao ar da casa, e pediu que todos se sentassem. Arthur hesitou, mas Elisa o puxou pela manga, os olhos arregalados de medo e determinação. Samuel foi colocado no centro, os desenhos empilhados ao seu lado, e Crane começou a murmurar palavras que soavam como uma litania esquecida, um cântico que fazia o ar vibrar com uma energia que nenhum deles podia ver. Então, Samuel falou, mas não era a voz dele. Era grave, áspera, cheia de uma fúria que cortava como lâminas. "Vocês me deixaram lá embaixo", disse, as palavras saindo da boca do menino como se arrancadas de um poço profundo. "Vocês me traíram." Arthur se encolheu, o rosto branco como cera, enquanto Elisa agarrava a borda da mesa, as unhas cravando na madeira. Crane, com o suor escorrendo pela testa, pressionou: "Quem é você? O que quer?" A resposta veio com um tom que fez as velas piscarem. "Eu sou Margaret. Eu sou o que vocês fizeram. E vou mostrar a vocês." O menino virou a cabeça devagar, os olhos agora negros, sem fundo, e apontou para a porta do porão com um dedo que tremia não de fraqueza, mas de raiva contida. As velas se apagaram de uma vez, mergulhando a sala numa escuridão que parecia viva, e o som de algo arranhando as paredes encheu o silêncio. Crane, com uma coragem que beirava a loucura, decidiu descer ao porão. Ele forçou a porta com uma chave de ferro que trazia na maleta, o cadeado cedendo com um estalo que ecoou como um grito. Arthur tentou impedi-lo, mas suas palavras morreram na garganta quando o médium desceu os degraus rangentes, a lanterna em sua mão lançando sombras que dançavam como espectros. Elisa o seguiu, o coração troveando, enquanto Arthur ficou na entrada, os olhos fixos na escuridão abaixo. O porão era uma câmara selada, as paredes cobertas de marcas estranhas, linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis, símbolos que pareciam se mexer quando a luz os tocava. No centro, uma urna quebrada repousava no chão, as bordas rachadas revelando cinzas misturadas com terra úmida, um cheiro acre subindo como uma exalação de morte. Crane caiu de joelhos, a lanterna tremendo em suas mãos. "Ela não morreu naturalmente", disse, a voz quase um sussurro. "Foi envenenada. Por alguém desta casa. E agora ela usa o menino para vingar o que esconderam." Ele apontou para a urna, as cinzas que pareciam pulsar com uma luz fraca, e então para as marcas nas paredes, um ritual, talvez, ou uma prisão que falhou. Elisa sentiu o chão oscilar sob seus pés, a realidade se desfazendo como papel molhado. "Quem?", perguntou ela, mas Arthur, ainda na escada, não respondeu, os olhos arregalados de um homem que sabia mais do que dizia. A casa respondeu antes que Crane pudesse. Um estrondo sacudiu as paredes, e Samuel apareceu na entrada do porão, os olhos negros brilhando na penumbra. Ele riu, um som que não era de criança, nem de mulher, mas de algo que rastejava entre os dois, um eco que subia além da casa, como se o próprio céu ouvisse. As luzes da mansão piscaram, as lâmpadas estalando uma a uma, até que a escuridão engoliu tudo.
Crane gritou algo incompreensível, Elisa agarrou a lanterna, e Arthur caiu de joelhos, murmurando, eu não queria, mais o riso de Samuel, ou de Margaret, ou de algo maior, continuou, um som que corroía a mente prometia que a verdade era apenas o começo. A mansão Grayson, outrora apenas uma construção de pedra e silêncio, tornará-se um palco de caos primordial, um lugar onde as leis do mundo conhecido se desfaziam como teias sob um peso inominável. As paredes, que antes apenas murmuravam, agora rachavam com um som que era ao mesmo tempo um gemido e um grito, fendas se abrindo como feridas das quais escorria um líquido escuro e viscoso, um licor que cheirava a podridão e a algo mais antigo que a terra sob a casa. O ar vibrava com uma energia que não podia ser vista, mas sentia-se na pele, nos ossos, na mente, uma presença que desafiava a razão e ria da fragilidade humana. Arthur, Elisa e Victor Crane estavam presos naquele vórtice, e Samuel, o pequeno Samuel, não era mais uma criança, mas um condutor de algo que os ultrapassava. Os objetos da casa dançavam em padrões que zombavam da lógica. Um relógio de parede, há muito silencioso, começou a girar seus ponteiros para trás, cada tique um som que cortava o ar como um lamento. Livros nas prateleiras da biblioteca tombavam sozinhos, abrindo-se em páginas em branco que sangravam tinta negra, as palavras se formando e dissolvendo antes que pudessem ser lidas, frases em línguas que não pertenciam à história humana. Uma cadeira na sala de jantar girava lentamente, como se ocupada por um peso invisível, enquanto as cortinas se contorciam como serpentes, rasgando-se em tiras que flutuavam sem vento. Elisa, os olhos arregalados e as mãos tremendo, tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta, engolido pelo coro que agora ecoava das paredes, vozes sobrepostas, dissonantes, falando em tons que faziam o sangue gelar. Samuel, ou o que restava dele, liderou o caminho. Ele caminhava com uma determinação que não era infantil, os pés descalços deixando marcas úmidas no chão, os olhos negros brilhando com uma luz que não vinha deste mundo. Venham, disse ele, a voz grave e entrecortada, um eco de Margaret misturado a algo mais profundo, mais faminto. Arthur e Elisa o seguiram, não por vontade própria, mas porque a casa os empurrava, os corredores se estreitando como se as paredes respirassem. Eles desceram ao porão, os degraus rangendo sob um peso que ia além do físico, e ali, na câmara selada, a presença de Margaret se manifestou em toda sua glória terrível. Era uma sombra disforme, uma massa de escuridão que se contorcia como fumaça viva, mas com uma solidez que fazia o ar ao seu redor tremer. Seus olhos, se podiam ser chamados assim, brilhavam como brasas, pontos de luz ardente que perfuravam a alma de quem os encarasse. Ela pairava sobre a urna quebrada, as cinzas agora girando em um vórtice lento, e sua forma parecia crescer, preenchendo o espaço com uma densidade que tornava difícil respirar. Victor Crane, o médium de mãos trêmulas, avançou com sua maleta, tirando dela um tomo encadernado em couro e um punhado de ervas secas que cheiravam à morte. Eu posso bani-la, disse ele, mas sua voz tremia, e o suor escorria por seu rosto como se ele já soubesse o que estava por vir. Ele começou o ritual, acendendo as ervas em um braseiro improvisado e entoando palavras de um idioma esquecido, um cântico que fazia as paredes tremerem e as cinzas dançarem mais rápido. Mas as palavras falhavam, elas saíam de sua boca, mas se desfaziam no ar, engolidas por um silêncio que era mais forte que qualquer som. A sombra de Margaret riu, um som que não vinha dela, mas de todos os lados, um eco que rachava a pedra e fazia o chão vibrar. Vocês não podem me mandar embora, disse ela, a voz saindo da boca de Samuel, mas amplificada, como se falasse de um abismo. Eu sou a culpa de vocês. Eu sou o que vocês esconderam. Arthur caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Foi um acidente, murmurou ele, as palavras escapando como um grito abafado. Nós não queríamos. Margaret, eu juro, foi para proteger a família. Elisa, ao seu lado, congelou, os olhos arregalados enquanto a verdade se desenrolava. O que? Perguntou ela, a voz quase perdida no caos. Arthur olhou para ela, o rosto contorcido de vergonha e medo. O veneno, disse ele. Ela ia contar tudo, destruir tudo. Nós, eu e você, Elisa, nós concordamos em silêncio.
Você sabia. Elisa balançou a cabeça, mas as memórias voltaram, as conversas sussurradas, o frasco escondido, o pacto que ela havia enterrado na mente. A sombra de Margaret cresceu, alimentada pela confissão, e seus olhos de brasa fixaram-se em Samuel. O menino abriu os braços, e a escuridão o envolveu, engolindo como um mar de tinta viva. Ele não gritou, mas seu rosto se contorceu em um sorriso que não era dele, um sorriso que prometia mais do que vingança, prometia eternidade. Crane jogou o tomo no chão, as páginas se desfazendo em cinzas, e gritou: Fujam! Mas a casa já estava colapsando. As paredes do porão racharam, o teto acima começou a ceder, e o coro de vozes explodiu em línguas desconhecidas, um som que não era humano, nem divino, mas algo que rastejava entre os dois. Arthur agarrou Elisa pelo braço, puxando-a para os degraus enquanto pedaços de pedra caíam ao seu redor. Eles subiram, o ar cheio de poeira e gritos, e correram para a porta da frente, que se abriu com um estrondo como se a casa quisesse vomitá-los para fora. Lá fora, a noite era um vazio, as colinas escuras engolindo o som do colapso. Eles caíram na grama úmida, o coração troveando, mas o silêncio que veio depois foi pior, um silêncio quebrado apenas pela risada de Margaret, ou de Samuel, ou de algo que usava os dois. Era um som que os seguia, não mais preso à casa, mas livre, um eco que subia às estrelas e sugeria que o castigo deles, como a sombra, nunca teria fim.